Um dia de medo e terror. Criminosos incendiam ônibus, paralisam o transporte público e a rotina dos cariocas que moram na zona oeste do Rio. A volta para casa em meio à guerra. Lá para meia-noite, quando eu estava saindo, 11 horas, quase meia-noite, foi bem difícil sair. E você vai ver também, uma idosa de 78 anos está desaparecida após cair em um canal em Duque de Caxias. 2 policiais militares são baleados por bandidos na última quinta-feira. E o evento Iniciativa RPG chega à sua 6ª edição. O RJ Informativa já está no ar. Boa noite, a gente começa esta edição com a cobertura completa da semana de caos na zona oeste do Rio. Foram poucas horas entre uma operação da polícia que culminou na morte do braço direito do chefe da maior milícia da cidade, e o resultado foi o maior ataque ao transporte público da cidade. É o que você vai ver agora na reportagem de Thiago Carvalho. Era por volta de 13h15 da tarde de uma segunda-feira, quando grupos criminosos começaram a incendiar ônibus, causando momentos de medo e tensão em toda a zona oeste do Rio. Os ataques começaram após uma operação da Polícia Civil na comunidade Três Pontes, que culminou na morte do miliciano Matheus Silva Rezende, conhecido como Faustão. Faustão seria sobrinho de Zinho, responsável pela maior milícia que atua na zona oeste do Rio. Ao menos 35 ônibus, um trem da Supervia foram incendiados. Um vídeo mostra no momento em que 2 bandidos ateiam fogo no veículo com passageiros dentro. Muitos correm para escapar e acabam se machucando. Lá vem, né? Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Gente do céu! No final do dia, reboques da PM removeram as carcaças dos ônibus queimados e o patrulhamento foi reforçado em toda a região. Devido aos ataques, muita gente que precisava do transporte público precisou recorrer a outros meios para conseguir voltar para casa. A volta para casa no dia dos ataques foi bastante complicada. Além dos ataques a ônibus, o serviço do BRT também foi afetado. Veículos e estações do serviço foram incendiadas. Com a falta do transporte público, o trabalhador teve que voltar para casa de qualquer jeito, como nesse vídeo que viralizou nas redes sociais, que mostra um caminhão cegonha transportando várias pessoas. A dificuldade de voltar para casa obrigou as pessoas a seguirem andando a via exclusiva do BRT. Em entrevista ao RJ Informativa, o apresentador esportivo Gabriel Gruth, que estava em um show na Barra da Tijuca, fala sobre a dificuldade para voltar para casa e denuncia o preço abusivo que era cobrado pelos taxistas. Eu estava no Quad Stage, na sala local de eventos, né? Na Barra da Tijuca. Moro aqui em Campo Grande, né? Na hora de voltar, para casa, já era lá para meia-noite, quando eu estava saindo, 11 horas, quase meia-noite, foi bem difícil sair. Na hora que a gente saiu, que a gente estava pretendendo voltar da mesma forma que a gente foi de Uber, nenhum Uber aceitava, né? A gente passou alguns minutos tentando achar um Uber que aceitasse ir até Campo Grande e não achamos. Então a gente teve que ver os táxis, porque a gente tinha acabado de sair de um show de rock, né? Então tava cheio de táxis ali esperando já para levar as pessoas. E era um preço mais absurdo que o outro. Aí um cobrava 200, outro 400, sim, teve táxi que cobrava 400 para fazer corrida até Campo Grande. A gente acabou aceitando um táxi que fazia 250, preço bem caro, mas foi o que a gente achou para conseguir voltar. Já na terça-feira não houve ataques, mas o medo fez com que muitas pessoas evitassem sair de casa. A terça-feira no Rio começou com um patrulhamento reforçado em diversos bairros da Zona Oeste. Ao contrário da segunda-feira, não ocorreram vandalismos, mas o medo de novos ataques fizeram ruas ficarem vazias.
Algumas instituições de ensino não abriram. Mesmo com a presença da polícia, comerciantes com medo de novas ameaças fecharam suas lojas mais cedo. Ao final do dia, o movimento que já era pouco ficou inexistente. Dois criminosos armados que incendiaram o caminhão foram presos pela polícia na Avenida Brasil, em Campo Grande. Uma pistola foi apreendida. Ainda falando de violência, dois policiais militares foram baleados por criminosos em dois municípios da região metropolitana. Em São Gonçalo, José Wilton Chaves dos Santos, de 40 anos, estava em um bar na rua Expedicionário Romeu Casagrande, no bairro Maria de Paula, quando por volta das 7h30 da noite, bandidos o reconheceram e atiraram na cabeça dele. José Wilton, que serve no batalhão da PM do centro do Rio, foi socorrido pela própria polícia militar e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O PM chegou à unidade de saúde em estado gravíssimo. No centro do Rio, o terceiro sargento Rodrigo de Oliveira Gomes David estava de moto quando foi baleado no abdômen em uma tentativa de assalto. Ele seguia para o batalhão de choque para um turno de trabalho e foi abordado na rua Heitor Carrilho. Rodrigo reagiu e trocou tiros com os assaltantes, que fugiram sem levar nada. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a esquina com a rua Senhor dos Matozinhos. De acordo com a PM, um taxista levou Rodrigo para o Hospital da Corporação no Estácio, onde passou por cirurgia. O quadro de saúde dele era considerado estável. Veja a seguir o dia que virou noite após a forte chuva que caiu nesta quinta-feira. E o evento Iniciativa RPG chega em sua 6ª edição. Daqui a pouco, a gente já volta. Um dos chefes de uma facção criminosa da Bahia foi preso ontem à tarde na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio. João Ricardo Cardoso Mota, conhecido como Rick, é considerado foragido da justiça baiana e foi preso durante a Operação Ancorar, realizada pela Polícia Civil da Bahia, que teve o apoio da Draco do Rio. Em São Paulo, outro integrante da quadrilha também foi preso. E a chuva que caiu ontem impressionou e transformou a manhã no Rio em noite. Na Baixada Fluminense, continuam as buscas por uma senhora de 78 anos que caiu em um canal durante a chuva. Imagens que impressionam. O que era para ser uma simples manhã de quinta-feira, parecia mais um final de tarde e início de noite. O fenômeno foi causado pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Em alguns pontos da cidade, ruas ficaram alagadas. Na Baixada Fluminense, o Corpo de Bombeiros continua as buscas por uma idosa de 78 anos que foi arrastada pela correnteza após cair em um canal no município de Duque de Caxias. Durante a quinta-feira, a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização. Na região metropolitana, há possibilidade de chuva amanhã, apesar do sol aparecer. Máxima de 30 graus e em Cabo Frio, na região dos lagos, a mínima é de 24 graus. Foi anunciado desde o último mês a 6ª edição do evento Iniciativa RPG, que deve ocorrer em dezembro desse ano. A 6ª edição do Encontro Iniciativa RPG deve acontecer no dia 9 de dezembro no Escambo Cultural, que fica na Avenida Alberto Diniz, no bairro Jardim Sulacap. O evento reúne jogadores, criadores de conteúdo e fãs de RPG. O evento será gratuito e contará com expositores de diversos segmentos voltados à cultura geek. Além de um espaço para jogar RPG, guardgames e 5 oficinas com os mais diversos temas. Na última edição, quem estava presente no local aprovou o evento. A Iniciativa RPG manda muito bem, cara. O evento é muito legal. Todo mundo tem que vir conhecer, cara. Excelente. Há mais de 10 anos eu não vejo um evento dessa magnitude. O evento irá começar por volta de 10 da manhã e deve se encerrar por volta das 10 da noite. Legal, né? E se você se interessou pelo evento, como vimos, a entrada é gratuita e deve acontecer no Escambo Cultural Jardim Sulacap. Para mais informações, acesse o perfil oficial do evento, Iniciativa RPG, no Instagram.
E o RJ Informativa fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite e um bom final de semana.